Oi, gente. É mais um dia pra gente falar um pouquinho sobre o livro, lembram? O seu nome é Jesus, do Max Lucado. Esse daqui, ó. E vai ser muito legal o de hoje. E mandem aí, deixa eu fixar o tema. Pronto. Oi, irmã. Vou mandar aqui para algumas pessoas pra gente começar. Tô me ouvindo bem? Oi, Cris. Oi. Bom dia. Mais um dia. Eu senti assim muito forte hoje de compartilhar sobre aquele livro, né? Um dia eu tava conversando com a Cris vieram tantos códigos. Eu falei assim, a gente precisa fazer live. Preciso fazer live, então eu tô aqui. E eu quero começar lendo uma parte, né? Sim, dá para ouvir. Tá bom. Mostrei no início, né? Esse livro aqui. Seu nome é Jesus. A promessa do amor de Deus cumprida. Ah, eu acho isso tão lindo. Quanto mais a gente lê, eu acho que a gente vê mais profundo, né? O significado dessa frase do autor maravilhoso, né? Max Lucado. Então eu quero começar lendo a página 17 do livro, que fala assim, ó. Quando Deus decidiu revelar-se, ele o fez por meio de um corpo humano. Ó. Entenderam, né? Quando Deus decidiu revelar-se, ele o fez por meio de um corpo humano. A língua que chamou o morto para fora era uma língua humana. A mão que tocou o leproso tinha sujeira embaixo das unhas. Os pés sobre os quais a mulher chorou tinham calos e estavam sujos. Ele tinha contato com a terra, né? E suas lágrimas, não se esqueça de suas lágrimas, vieram de um coração tão partido quanto o seu ou o meu às vezes fica. Esse livro aqui, por que eu decidi compartilhar? Porque quer fazer a gente escolher. Ai, legal! Gostei, Cris. Eu vou terminar de falar essa parte e peço para vocês escolherem. Eu gostei da ideia. Então, esse livro me fez conhecer mais a Cristo. Eu consegui enxergar ele de uma forma mais próxima. Porque a gente tem uma visão muito distante de Deus, né? É como se ele fosse um ser inalcançável, inatingível. E ele se torna muito distante, muito longe. E assim a gente não conhece, a gente não tem relacionamento. A gente não tem relacionamento e muito menos intimidade com ele, né? Porque a gente não sabe, né, a vontade dele, os princípios, a gente não sabe como ele agiria. Porque tem situações que acontecem e é muito importante a gente perguntar assim, né? Será que Jesus agiria assim? Né? E será que o coração de Deus, do Pai, se alegra com esse meu comportamento, com essa minha decisão? Por que eu tô fazendo essa escolha? E ao ponto que a gente conhece mais a Cristo, eu falo por mim, né? Eu me apaixono mais por Ele. É inevitável que isso aconteça. É inevitável que isso aconteça, né? Acontece, não tem como. A gente se apaixona mais por ele, a gente conhece mais. Quanto mais a gente conhece a outra pessoa, no caso de Jesus, como ele é um ser assim, né? Lindo, perfeito. Deus, a gente se apaixona mais por ele, a gente se encanta mais.
E quando tem alguém que a gente se incomoda com algo que tem nela, é porque aquilo tem algo em nós, né? Porque tá incomodando. Se incomoda, tem algo na gente. E o importante que eu quero falar hoje é sobre o ser, né? A gente ser. Oi, Ana. Olha, Soares. Eu tenho sobrenome também, Soares. Então, continuando, vejam só. Quando Deus decidiu revelar-se, ele veio por quê? Como? Por meio do ser humano. Então, as pessoas enxergam, as pessoas sentem Deus através do nosso comportamento, das nossas ações. Como que a gente está se comportando, né? Que ações a gente está tendo com a gente mesmo e com as pessoas. Então, elas enxergam Cristo, elas sentem o amor do Pai, de Deus, através da nossa vida. E eu sempre falo, né, sobre as linguagens do amor, que é uma forma da gente expressar amor, né, na nossa linguagem, na linguagem do outro. E aqui, olhem só como que tem até uma pergunta aqui no livro que eu achei assim bem forte. Eu vou fazer aqui para vocês. Então, a língua que chamou o morto para fora era uma língua humana. Então, o que eu tô fazendo com as minhas palavras, né? Eu tô usando a minha língua para pronunciar palavras que edificam ou que destroem. Foi uma língua humana. Foi uma língua humana que declarou cura. Foi uma mão humana que tocou e curou. Foi alguém humano que estava aqui, né, entre nós. E a gente tem ele dentro de nós, né? A gente é a imagem e semelhança do Criador. E o Criador é o Pai, o Espírito Santo e o Filho. E ele tá em nós, né? Eu costumo dizer que a gente é parte dele aqui na Terra. E realmente é. Porque quando ele fala assim que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, então somos um. E se somos um, somos partes, né? Juntando eu, você, outras pessoas, a gente se torna um corpo. E quando... tem aqui também falando que... sobre as lágrimas, né? Jesus chorou. Então, quando, por exemplo, você tá chorando, quando você tá sofrendo, ele sente sua dor. Ele sente. Quando Maria, né, tava lá desesperada porque o irmão dela tinha morrido, Lázaro, Jesus falou assim, Maria, você acredita, você confia, né, que eu posso fazer o milagre? Aí ela falou assim, confio, Jesus. E ela chegou chorando, né, começou a chorar. E ele também chorou. Fala bem assim na palavra lá, que Jesus chorou. Então ele sente a nossa dor. Às vezes a gente pensa que tá sozinha, né, que não tem ninguém para nos defender, para nos cuidar. E a gente se sente só, excluída. Não tem ninguém por mim. Eu já me senti assim. Eu pensei assim, meu Deus, eu tô aqui nessa vida jogada, né? Não tem ninguém por mim. Eu pensei assim, em algumas circunstâncias que eu passei, mas aí quando eu li essa passagem, né, sobre a história de Lázaro, aquilo me tocou tanto, porque eu senti que tinha alguém ali comigo, sabe? Tipo assim, não, você não tá só não, eu tô aqui também, chorando com você, eu também choro, eu sinto sua dor, você não tá sozinha, você não tá jogada. Eu senti esse cuidado, né, de Deus. E quando aqui fala sobre as suas lágrimas, e vieram, né, e suas lágrimas, não se esqueça de suas lágrimas, vieram de um coração tão partido quanto o seu, ou o meu, ou o seu às vezes fica. Então, olha só, ele sente, né? Sim, com certeza ele sente, por mais que a gente não veja. E a gente vê, tem gente que nunca vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a Bíblia através das suas ações, através de enxergar você. E isso é muito forte, porque as minhas ações falam muito mais, tem muito mais poder do que
as minhas palavras. Então, a gente sim é um reflexo de Cristo. A gente sim é para ser, né? É ter atitudes que convêm ao Pai. E para ser leve, porque muitas vezes a gente ouve, né? Tantas regras, tantas. É doutrina, regra. E regra nos aprisiona. Mas princípio nos liberta. A gente pode ser a gente, né? Cada pessoa. E quando a gente né? Quando somos quem Deus chamou pra gente ser, é leve, flui. E sobre a identidade, tem assim, ó, imagem, né? Imagem é a minha aparência, semelhança é a minha essência. Nele, eu tenho a aparência de Cristo e eu tenho a essência também de Deus, né? Tenho a aparência de Deus, tenho a essência de Deus. E dentro da essência a gente vai ver muitas características de Deus, né? E que tem em nós, por exemplo. Às vezes você pode, sei lá, ouvir o que era burra, que não sabia, ou se enfim, se rotulou, né? Com isso, achando que é burra, e ainda declara. Só que, quando você fala que você é burra ou burro, você está falando que Deus é burro ou burra. Você está dizendo assim, Deus, você é burro. É até forte falar isso. Vixe. Mas é exatamente isso que você está fazendo. Quando você diz que você é burra. E a essência, o que é que tem em Deus? Ele é inteligente, ele é sábio, ele é generoso, ele é bom. Então essas características dele tem em nós. O que tem aqui dentro é porque tem nele. Então se eu falo o contrário disso, é uma mentira, né? E quantas vezes a gente vive essa mentira, acreditando nela uma vida inteira? Outra coisa também é até um ponto que eu tinha muita dificuldade, era o não merecimento, sobre o não merecimento. Eu não me sentia merecedora de ser amada, eu não me sentia merecedora de desfrutar do melhor dessa terra, né? Que já foi, que ele já nos deu. Eu não me sentia merecedora. E o que eu fazia para ver se eu conseguia algo, né? Me sentir merecedora, eu fazia muito para poder agradar e mesmo assim eu não me recompensava. Então, se recompensar é até uma forma de curar, né, o não merecimento. E quando eu não me sinto merecedora, eu não me sinto merecedora nem de ser quem eu sou. Então, o que acontece? Eu me saboto para fugir, né, do conhecimento. Uma vez faz um tempo já, eu enviei uma live que era sobre autoconhecimento, né? Aí uma pessoa falou assim, eu não gosto, né, desses assuntos, eu não gosto desses vídeos e tal. Eu falei assim, né, tá tudo bem. Só que eu fiquei refletindo sobre isso. Quando você recusa, né, se autoconhecer, você está recusando conhecer você. Você está se recusando ser você. Então, uma das coisas que faz parte da nossa identidade é o nosso nome, né? E o nome do livro é Seu Nome é Jesus. E aqui é para a gente conhecê-lo mais. E conhecendo a ele, a gente se conhece também. A gente começa a ter essa aproximação mais dele, né? Então, continuando aqui, ó. Por conta disso, ou seja, por conta de Jesus ser ele, né? Pessoas foram a ele. Tocaram-no enquanto caminhava pela rua. Seguiram-no no mar, dando a volta pela costa, né? Seguiram no mar com ele, dando a volta pela costa, porque tem vários versículos lá nos 4 evangelhos, né? A gente encontra que ele, né, anda na praia, ele prega lá, né? Ele ministra. E as pessoas estavam lá com ele.
E por que as pessoas estavam lá com ele? Porque ele estava sendo ele mesmo. Quando as pessoas chegam aqui, né, pra começar a gerar conteúdo no Instagram, falar algumas coisas e tal, aí o que ela faz? Ela olha muito o que o outro tá fazendo e chega a um ponto que ela tá sendo uma cópia do outro. Só que isso não atrai. O que atrai, o que é verdadeiro, é o que é simples. O que atrai é você ser você, do seu jeito, e você vai se moldando, né? Por exemplo, se você gosta muito de falar, se você tem um traço oral, né, que gosta muito de falar, de comunicar, o que você faz? Você vai se moldar. Ao invés de você ficar falando coisas que destroem, você começa a falar coisas que edificam. Você ser você, né? É você ser verdadeiro. Isso atrai as pessoas a acreditarem, né, nisso que você está vivendo. O que você quer passar? Ah, eu quero falar sobre uma alimentação saudável. O que ela proporciona? Tal coisa. Você vive isso? Então, não é dizendo que o que você está falando seja errado. Mas o que vai atrair, conectar as pessoas a acreditarem nessa mensagem que está aí no seu coração, é você viver isso, né? E é você ser você. É isso que vai atrair. Olha, as pessoas iam atrás de Jesus, caminhavam com ele, convidaram ele para ir aos seus lares e colocaram seus filhos aos pés de Jesus. E por quê? Porque ele se recusou a ser uma estátua numa catedral ou um sacerdote num púlpito elevado. Gente, isso é lindo. Vou repetir essa frase. Por que ele atraía as pessoas para conectar a mensagem? Porque ele se recusou a ser uma estátua numa catedral ou um sacerdote num púlpito elevado. Em vez disso tudo, ele escolheu ser Jesus. Isso é muito lindo. Ai, meu Deus, eu amo Jesus. Então aqui, não quer dizer que você não vai chegar sei lá, em um palco elevado. Se for para acontecer, vai acontecer no percurso. Mas não porque você está focando nisso. E por ele escolher ser ele mesmo, né? Ele escolheu ser Jesus. Até hoje muitas pessoas o seguem, mesmo ele não estando aqui fisicamente, né? Muitas pessoas o seguem. E eu escrevi algumas coisas aqui, né? Então, pra gente ser, precisa de humildade e coragem. Os traços de caráter, a linguagem do amor, esses assuntos me ajudou muito, né, a me conhecer, a saber quem eu sou e a exercer, né, quem eu sou de fato e não ficar me comparando com as outras pessoas. Por quê? Na nossa identidade temos características únicas. Ninguém na face da terra tem. Ninguém na face da terra é igual a você e nem a mim. Eu tenho uma porcentagem de alguns traços, você tem outras porcentagens. Você tem uma linguagem do amor, eu tenho outras, né, mais altas. Enfim, você tem a sua história, eu tenho a minha. Eu tenho minhas experiências, você tem as suas experiências. Eu tenho as minhas dores, você tem as suas dores. Eu tenho minhas conquistas, você tem as suas conquistas. Olha como isso é belo. Isso nos faz únicas, né? Mesmo a gente tendo uma essência generosidade, a gente é sábio, né? Na essência. A gente pode não estar sendo sábio, mas a gente é. A gente pode não estar sendo humilde, mas a gente é porque somos imagem e semelhança dele. E ele é humilde, e ele é sábio. Só que para exercer, né, quem a gente é, essa identidade, a gente precisa o quê? Conhecê-la. Como é que a gente faz algo sem conhecer, né? Como que a gente executa algo sem conhecer? Então é conhecendo o autoconhecimento, né? É conhecendo a si que a gente, tendo clareza, né, de quem somos, é que a gente consegue exercer nossa identidade. E olha o quanto que Jesus ele fez, né? Quanto que ele realizou sendo ele. Isso é forte. Então, ó,
Eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui pra vocês. Dá pra ouvir uma musiquinha bem no fundo? Eu não tô ouvindo, mas não sei se vocês estão ouvindo. Vocês falem aí pra mim, tá? Se tiver ouvindo, né? Então, linguagem do amor, aí eu falei da linguagem do amor, né? E eu vou começar a falar mais. Vocês viram, né, que eu consegui a formação, daqui a pouco eu me formo, glória a Deus. Tô muito feliz com essa conquista. E aí eu vou falar mais, agora eu posso falar mais, né? Sobre esse assunto aqui e as linguagens do amor, que eu amo esses dois assuntos. Então, se vocês conhecem aqui, vocês conhecem a linguagem do amor? Já ouviu falar? Se vocês conhecem, né? E se você conhece, já ouviu falar e conhece, que mudança causou na sua vida, né? Esse assunto. Se você está assistindo gravada, pode deixar nos comentários, pode indicar para alguém também, tá? Eu quero saber que diferença fez na sua vida. Porque, assim, pra mim fez muita, 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 muita. E eu já consegui influenciar, né? Muitas pessoas, atrair essas pessoas, né? Muitas pessoas para essa mensagem, que é linda. E os traços de caráter também, você já ouviu falar? Sabe o que é? Que mudança causou na sua vida? Me falem aí, tá? Se quiser compartilhar, claro, né? Vai ser muito bom saber. Então, o seu nome, a sua história, seus propósitos como mulher, como homem, são propósitos. Tem propósito como pessoa, propósito como mulher, né? E como mulher e homem são diferentes, né, os propósitos. Por exemplo, é o propósito da mulher, depois ela é esposa, depois ela é mãe, e o homem. O homem é esposo, depois ele é pai, e por aí vai. E ser mãe é diferente de ser pai. Tem pessoas que falam assim, que é mãe e pai, né? Mas não tem como ser os dois. Ela tá ali na tentativa de suprir uma falta, né? Mas ela não consegue ser outra pessoa. Ela só consegue ser ela. E às vezes não tá nem sendo. E isso é pesado. Aprendi a amar as pessoas dentro da linguagem delas. Isso foi maravilhoso. Ai, que lindo. É muito bom, né? E assim, aprender a amar as pessoas na linguagem do amor delas, a gente também respeita elas, né? Como elas são. A gente se respeita. E isso avança. Isso se torna leve. Por que é tão pesado? Porque a gente desrespeita muito. Por que a gente desrespeita muito? Porque a gente não tem o conhecimento, né? A palavra já fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a mulher tenta ser mãe e pai, ela não consegue ser nem ser a mãe, assim, que ela poderia ser, né? O melhor, ela não consegue dar melhor da mãe que ela poderia ser, e também não consegue ser pai, porque ela, para começar, que ela não é nem homem, né? Mas ela tenta suprir uma necessidade. Claro que tem muitas situações, né, que levam a isso. Mas trazer a consciência de que isso não é o propósito da mulher ser homem e nem o homem, né, ser mulher, fazer esse papel da mulher. Então, quando cada um tá no seu lugar, é leve, flui. Quando cada um tá no seu lugar, tá exercendo a sua identidade. Eu como mulher, o homem como homem. O homem tem a força física, né? A gente é mais aqui, né? É mais dentro, né? É aquela assim, aquela condução, a essência. A gente tem esse poder foi nos dado, foi nos entregue. E quantas vezes a gente desperdiça, né? Então, não ser nós é desperdiçar a vida. Os limites, isso é libertador. Cada um no seu lugar, isso é respeito. Uhum. Ai, meu Deus. É muito bom ser a gente. E para ser, precisa se conhecer, né? Precisa saber nossas características. E eu falo novamente, os traços de caráter, as linguagens do amor,
constelação também. Nossa, me ajudaram muito. Oi, Ju! Olha, Ju foi... Eu acredito que fui eu, né? Não tenho certeza, mas você me corrige aí, Ju, se não foi. Consegui influenciar, mesmo sem a formação, né? Sobre os traços de caráter. Eu amo tanto esse assunto porque ele me trouxe clareza sobre a minha identidade. E é assim, a gente começa a se amar quando a gente descobre quem a gente é. A gente não é o que falaram, a gente não é o que nos aconteceu. A nossa história faz parte de quem a gente é. Mas ela não nos define. A nossa identidade, o que o Senhor, quem a gente é em Deus, é isso que define quem a gente é. E influenciar as pessoas com essa mensagem tão linda, tão rica, e que faz com que a gente se ame, que faz com que a gente viva e com leveza. Nossa, isso não tem preço. Não tem preço. Aí eu falei, né, que pra gente exercer nossa identidade, por exemplo, o traço oral, ele tem dificuldade de dizer não, né? Quando ele tá na dor e tal. Só que tem vezes, tem situações que eu vou precisar dizer não pra eu ser quem eu sou. Eu gosto de falar, mas só que a outra pessoa falou que eu não sei falar direito. Aí, ou eu falo muito, sei lá. Oi, Tassi. Aí eu tenho dificuldade de falar. Por exemplo, aí eu vou e travo. Não venho aqui, né, falar com vocês. Gente, eu era tão... Eu falava tão... Como é que eu digo assim? Tão calado, assim, baixinho. Tinha as minhas limitações e tal. Mas como foi que eu fui desenvolvendo isso? Foi falando? Então, se eu paro porque alguém criticou, eu deixo de ser eu. Eu deixo de exercer minha identidade. E quando eu falo assim, não para o outro. Quando eu quero dizer não, né? Não. Eu tenho essa dificuldade, mas eu vou romper ela. Como que eu vou romper? Vai lá e faz. Aprende com quem já tá fazendo, né? Então é a gente sim se desafiar. E aí eu anotei aqui assim, ó. Se conhecer é indispensável para saber, ter clareza da nossa identidade. E ter clareza da nossa identidade, né? Nossa história faz parte, sim, de quem somos. Mas o que nos define é a nossa imagem e semelhança nele, né? E então, o que a gente tá fazendo? O que fazemos? O que estamos fazendo, né? Aí, só pra fechar, e eu vou pedir pra vocês escolherem uma página. Vai ser muito legal. Isso. Aí, eu vou terminar aqui de ler, ó. Humildade e coragem para ser, né? E ele foi. Ele foi Jesus. E por quê? Quem ele foi? Ele foi... Uma das características dele, e ele é amor, né? Aí eu faço a pergunta aqui, né, que tem no livro. Verdade, minha amiga. Quem diz sim para todo mundo, não diz sim para si próprio. É isso. Ó, se você fosse Deus, dormiria sobre a palha? Reflete aí. Beberia leite materno e usaria fraldas? Se você fosse Deus? Eu não, mas Cristo sim. Se a gente nascesse nesse status, né, de Deus, de soberania, enfim, será que você dormiria em palha, beberia leite materno, usaria fraldas, pisaria no chão, tocaria nas pessoas, principalmente as pessoas doentes? Será que você exerceria a característica de humildade? Hoje, tem pessoas, com certeza, tem pessoas que nem tocam no chão. Ah, não, só é calçado, não pode tocar no chão, não pode, a criança não pode brincar. Gente, isso é contato com... Primeiro, a gente foi formado de quê? A gente foi formado da terra,
Então, como que uma coisa é fazer mal se a gente é parte? Quando a gente morre, como é que fica o nosso corpo? Vai pra terra. E se dissolve, sei lá como que fala. Desenvolve. Se dissolve lá na terra. E a gente pisar no chão, no solo, a gente tem que ter contato com a natureza. Bom dia, Dai. Isso nos conecta com a nossa essência também. Oi, Elaine, minha amiga. Como que a gente foge, né, da nossa identidade, de quem a gente é. Gente, a natureza é maravilhosa. Teve um dia que eu só queria ir na praia, sentir a areia e um pouquinho do mar, da água, né? E eu fui, nossa, eu fechei meus olhos assim, e eu falei assim, meu Deus, quanta grandeza, quanta maravilha o Senhor, quantas maravilhas o Senhor fez. E esse mar aqui, eu já ouvi tanto dizer que praia é pecado, ir pra praia é pecado. Mas, meu Deus, Deus fez a praia pra quem? Aí naquela hora eu falei assim, Senhor, eu sinto muito por ter perdido tanto tempo, né? E não ter priorizado. Tá aqui assim, contemplar a beleza. Gente, eu comecei a sentir o vento, eu fiquei ouvindo o som do mar. Nossa, é maravilhoso. E a gente, na correria do dia, a gente esquece, né, de olhar esses detalhes e, consequentemente, de nos enxergar. Depois da análise, eu amo meu nome, até o que me incomodava, faço questão de escrevê-lo. Uau! Os dois em... Ai, que lindo! É porque no nome dela é Josilene. E ela tá falando agora aqui, ó. Ama o nome dela, né? Depois da análise, ama o nome dela. E tem 2 N's, ela ficava incomodada. E agora ela escreve com orgulho. Isso é uma característica que já faz a diferença, né? Os 2 N's que tem nele. Fica estranho se não colocar. Como você falou, começa pelo nome. É isso. Eu também rejeitava o meu, né? Agora eu uso o meu nome. Josineide. Aí quem quiser me chamar com Josi ou Neide, né? Carinhosamente. Oh, meu Deus. Então me chamam, né? Podem me chamar. Então, ele deixou... Olha só. Jesus, né? Ele deixou de comandar anjos para dormir sobre a palha. Nossa. Deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Quando ele estava pequenininho, né? Criancinha, bebê, tocar o dedo. Gente, fiquem aí, porque vocês vão escolher uma página, tá? Aí eu vou lá e falo uma frase. Quando viu o tamanho do útero, poderia ter desistido. Quando percebeu como suas unhas seriam pequenas, quão suave seria sua voz, quanta fome seu estômago sentiria, poderia ter desistido. O primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que arranhou o joelho ou assoou o nariz ou comeu pão queimado, poderia ter virado as costas e ido embora. Gente, pensar que isso poderia ter acontecido, né? Porque ele tinha a escolha de ter ido embora, mas ele não fez isso. Por quê? Por amor a nós. Ele não foi embora por amor. E ele cumpriu os propósitos, né, dele aqui, principalmente de ir até o fim dele aqui na Terra. Aí depois ele foi preparar... Oh, meu Deus do céu! Depois ele ainda foi preparar um lugar pra gente ir com ele. Quando eu penso em Jesus, eu penso assim, ó. Porque as coisas que tem aqui na Terra, eu penso que tem lá, né? Então a gente tá ensaiando. Quando ele ensina princípios, é porque lá já vive isso. Então a gente precisa praticar aqui. É um ensaio aqui, né? Ai, Elaine. É um ensaio aqui na Terra. Então eu imagino assim, ó. Ele olhou e falou assim, tá pesado. Então eu vou lá fazer algo poderoso, né, que ele fez. Vou fazer por eles, né, pela igreja, pela minha noiva. E eu volto para o Pai
Preparo o lugar enquanto eles se preparam com mais leveza lá. Até chegar o momento, eu vou esperar. Até chegar o momento da gente se encontrar novamente e falar assim: bem-vinda, minha noiva, amada minha, meu Deus. E a gente vai poder dançar com ele, sentar à mesa com ele. Gente, eu fico pensando na conversa. Eu não tenho noção do que vai ser, de tão grandioso que é, mas eu fico pensando, eu fico imaginando. E dançar com ele na perfeição, porque eu não vou atropelar, né? Eu não vou pisar no pé dele, nem ele no meu. Vai ser tudo perfeito. Eu não vou sentir dor, só alegria. Gente, é uma perfeição tão grande pensar assim, né? Imaginar. E eu até sugiro pra vocês, né? Coloca uma musiquinha assim de fundo. E bem calma, né? Se você não tiver, sei lá, contato com o vento, a natureza, a praia, o mar, coloca uma musiquinha de fundo e fica imaginando essas coisas assim, você vivenciando com Deus. E o que eu costumo falar é que se você deseja tanto sentar à mesa com ele lá, por que você não senta, não ensaia sentando à mesa aqui com você, com a sua família? Porque ele está presente. Então isso é um ensaio. Oi, Vanessa. Você tá aqui é um ensaio para o reino. Então, por que você não senta à mesa com a sua família? E se você não tiver, ninguém tiver só, senta com você mesma. Tem o livro A Experiência da Mesa, né? Tem um exemplo que ela traz. A mulher, o marido morreu e ela ficou sozinha. E ela estava se entregando. E alguém chegou para ela e falou assim: mas você não tá só, você prepare a mesa, faça a sua mesa, né? Mesa posta, coloca. Eu não tô lembrada do nome agora. Tá? Se Cris estiver aí, ela pode falar o nome. Que coloca embaixo do prato. Quando você vai tomar um chá, coloca o pratinho. Gente, a gente é merecedora sim. Mas o que a gente fica guardando copo de requeijão, negócio de maionese, pó de maionese, tanta coisa, sabe? Isso atrai, eu acho que atrai pobreza. Mas o reino é nobre. O reino é rico. O reino não tem isso não. Tem ouro. Como que você vai chegar no ouro se você fica aí apegado a pote de maionese, a prato quebrado porque foi fulana que deu, apegado a coisas? Então se valorize. Que valor você tem para que você tenha que usar um pote de maionese, um pote de requeijão? Olha o valor que você está vendo em você. Você é digna assim de tomar água na taça. Você é digna assim de tomar suco na taça. Tomar aquele suco de uva, sabe? Vai ensaiando assim pro reino. Ah, gente, minha imaginação vai, né? Além. Mas isso é bom porque isso vai me aproximando, vai nos aproximando mais dele. Deixa eu ver aqui que Dai comentou, né? Eu tenho uma amiga que levei para a praia, tinha um bloqueio de pecado. Meu Deus, Dai! Ela amou, que lindo. Gente, eu citei isso, né? Mas nem imaginei. Mas olhem só, praia é pecado. Eu já ouvi tanto que tudo era pecado. Brincar de bola era pecado. Ir pra praia era pecado. Vixe, meu Deus. Mas olha só, Dai fez, né? Teve uma experiência com uma amiga dela. Que lindo. Obrigada por compartilhar, viu, Dai? Neide, tem uma música do Ministério Zoe que fala A Tua Mesa Cura. Se vocês quiserem ouvir, é muito linda. Olha aí, gente, uma sugestão aí, ó. Mas já gostei. Então, vamos fechar essa parte, né? Onde foi que eu parei? Ele poderia ter desistido, mas não desistiu, né? Ao primeiro sinal do mau cheiro no estábulo... eu já li essa aqui. Na primeira vez em que arranhou o joelho... Eu também li, né? Mas eu vou continuar. Ou soou o nariz, ou comeu pão queimado, poderia ter virado as costas e ido embora. Imaginem essa cena, tá? Teve essa dificuldade aqui, eu vou embora. Vou deixar para trás, vou abandoná-los. Ele não fez isso pelas circunstâncias. Ele não fez isso por nada. Ele não desistiu por nada. Mas ele seguiu, né? Ele foi até o fim aqui.
por amor. Gente, tem um versículo que assim, foi uma chave pra mim, sabe? Que é assim, ó, o amor tudo suporta, né? Tudo crê, enfim. E esse tudo suporta é o que me pegava. Mas como assim tudo suporta? Aí, por exemplo, você tá sendo maltratada, machucada e tal. E eu não falo só no relacionamento conjugal, não, tá? Eu falo em geral. Aí, não, mas o amor tudo suporta. E esse tudo suporta é tipo assim, ó. Jesus, o que ele fez? Ele suportou, ele soube suportar, ele soube lidar com a situação, ele soube olhar para a raiz do problema e resolver. Por quê? Por amor, ele não pensou em desistir. Por amor, ele pensou, não, tem essa questão aqui, eu estou vivenciando, as pessoas que estão vendo ou que vão ler, né, essa história, elas vão aprender como que resolve. Então ele foi lá, essa questão aqui é a raiz tal, ele ia lá, olhava para a raiz e resolvia e seguia. Isso é o suportar. Por quê? As pessoas hoje estão tão fracas que desistem de qualquer coisa. Da primeira coisa que acontece, ela já desiste. Mas o amor faz com que você siga, que você olhe, que você encare, que você tenha coragem de encarar a sua responsabilidade, as suas questões, o seu ponto, porque atraiu aquela situação. O amor lhe faz isso. Ele segue, ele olha, ele encara e ele resolve. E ele vai até onde precisa ir. Então, por amor, né? O amor tudo suporta. Por amor, ele tudo suportou. Quando viu o chão poeirento de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa a cumprir, quando seus colegas de escola cochilaram durante a leitura da Torá, que é a Bíblia, né? A sua Torá, que no caso, a Bíblia, ele tá lá inserido, né? Ele, de certa forma, é a Bíblia também. Então aqui, lendo a Bíblia, né? Aprendendo a Bíblia, a sua Bíblia, em qualquer momento Jesus poderia ter dito, chega, basta, vou para casa, né? Voltar para o Pai. Mas ele não fez isso. Não fez porque ele é amor. Olha só, eu não tinha nem lido essa parte final aqui. Tá vendo, gente? Então, aprenda a compartilhar um amor que vale a pena. Tem o amor que enxerga e o amor cego. O amor que enxerga é o amor que respeita, é o amor que vê a verdade, é o amor que é através de um comportamento humilde. O amor, ele faz com que a gente seja, né, se respeitando, respeitando as pessoas. Mas o amor cego é aquele amor que julga, que critica, que tem dó. É o amor que fala assim, nossa, minha mãe sofreu tanto, a tadinha, meu Deus, eu preciso fazer por ela. Se eu não fizer, ela não consegue. Mas quem é você diante dela? Ela é maior que você. A sua mãe, o seu pai, eles vieram antes. Lembra do princípio da ordem, hierarquia? Então, Jesus ele nos ensinou, a gente não tem dó das pessoas, a gente tem compaixão. E a compaixão nos move a ajudar, se caso a pessoa quiser. Entende? E se a gente puder ajudar a fazer aquilo, quantas vezes você deixou de fazer por você? Se deixou de lado? Se deixou de cumprir o mandamento que ele fala, né? Amar a Deus e ao próximo, mas como a ti mesmo. Então, como você se ama, você vai amar as pessoas. Então, se você se deixa de lado para fazer pelo outro, você não está cumprindo esse mandamento. Você está fazendo com que seja pesada a sua jornada. Você está fazendo com que tenha um fardo muito pesado. O que ele fala? Ele fala assim, entrega o teu fardo, entrega o que você acha, entrega a sua história de dor, entrega a tua dor para mim e leva o fardo, né? Que nem é fardo, e leva o que eu ensinei. Cumpre os princípios. Vai ser leve. Assim vai ser leve. E, gente, a vida é uma jornada, né?
E quanto mais a gente aprender, mais rápido a gente aprender, e eu falo mais rápido no sentido de não tá fazendo tudo correndo, naquele desespero que o mundo tá vivendo, não. Mas quando você tá aberta para aprender, sabe? Se abrir e encarar. Porque quando a gente vai olhar nossa dor, nossas questões, a gente encara a dor, né? Aí dói novamente, mas ali é pra cura. Não vai doer mais depois. E aí deixa eu ler aqui e vocês podem escolher aí uma página. Escolha aí uma página. A primeira que escolher, a segunda. Coloquem aí. A que eu senti eu vou fazer, tá? Cadê? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor, sem palcos ou aplausos, longe das multidões. Eu descobri que sou aceito por ti, carrego o nome da família. Ah, eu acho que isso aqui é da música, né? Parte da música, que linda. Meu Deus. Se vocês não leram ainda esse livro, A Experiência da Mesa, podem ir lá no YouTube ver resumo, ou o livro, né, em audiobook. Gente, é muito importante vocês sentarem à mesa para comer, fazer a mesa, ter aquele prazer de fazer. Depois eu vou fazer lives, não sei quando, mas eu vou fazer, sobre a mulher, né, de Provérbios 31, porque ela fala, ela acorda cedo, ou seja, ela tem disposição, é leve para ela, ela acorda cedo, e também porque, para fazer, né, a refeição, para montar a mesa. E isso é importante para ela, principalmente porque uma das linguagens do amor principais dela é atos de serviço. E atos de serviço faz isso, né? Tá ali cozinhando ou fazendo, é o manual, né? Tá servindo. E ali para ela é a forma dela expressar amor para a família. Fazer. Mas isso é muito importante, né? Em geral, a gente parar um tempinho e fazer, se dedicar a isso. Por quê? Qual é mais prioridade? O trabalho lá fora, que você está fazendo coisas para as outras pessoas, ou a sua família? Quantas vezes a gente se sabota, né? Para perder a família, para se afastar dela. Mas o Senhor, Ele nos ensina tanto. Inclusive, o último momento que Jesus ele teve com os discípulos foi sentado à mesa. E na mesa ele ensinava, ele conversava, ele se relacionava, tinha intimidade, ele corrigia. Gente, a mesa é muito poderosa. Está à mesa, né? Ah, ela falou aqui, é um pouquinho da música. É linda, muito linda. Cadê? Neide, obrigada por se expor e transbordar nas nossas vidas. Ai, minha irmã linda. E obrigada por estar aqui, né? Por me ouvir. Pronto, gente. Se vocês quiserem escolher mais páginas, vocês vão escolhendo. A página 27, né? Vou lá. Ai. Próxima, eu vou fazer isso nas próximas. Vai ser bem legal, né? Fazer assim. E eu já começo falando só um pouquinho. E depois já escolho a página, já leio, né? A página que vocês escolherem. Vinte e sete. Olha, eu vou ler o do 26, eu vou ser rápida, não vou explicar, né? Aí eu passo para 27, porque vai complementar. Ele deixou a carpintaria. A imensa porta rangeu. Imaginem aí, né? Ele abrindo a porta. A imensa porta rangeu à medida que era aberta. Olha. Com apenas alguns passos. Imaginem essa cena, tá, gente? Com apenas alguns passos, ele caminhando, ele cruzou a oficina vazia e abriu as venezianas de madeira para que o raio... Quando ele fala de venezianas, é a janela, né? Cadê? Ele cruzou a oficina vazia e abriu as venezianas de madeira para que um raio de sol penetrasse na escuridão. Ou seja, estava tudo escuro dentro de casa e ele foi lá, abriu a janela para que o sol do dia entrasse. O sol é brilho, é dia, né? É vida. Pintando um quadro de luz no dia no chão empoeirado. Olha só, eu li esse livro, eu não consegui entender. Eu não sei porquê. Mas hoje é tão claro, eu vejo a cena. Eu não sei se vocês conseguem, né, ver. Continuando. Dê uma olhada na carpintaria.
Permaneceu por um instante no refúgio daquela pequena sala que abrigava tantas lembranças agradáveis. Pegou o martelo, passou os dedos pela lâmina afiada da serra, bateu na madeira já bastante desgastada do cavalete, viera para dizer adeus. Chegara o momento de partir. Ou seja, aqui ele está dizendo como se fosse o último momento. Ele já sabia que ia morrer, né? Ou que ia partir já para o ministério dele. E o autor, ele está descrevendo uma cena que ele imaginou, né? O autor imaginou. Uma cena que talvez Jesus viveu. Então ele traz a gente para dentro da história. Por isso que ele fala, ó, Jesus acordou, foi lá, abriu a porta do quarto dele. Aí, se tinha porta, provavelmente carpinteiro, né? Então abriu a porta do quarto dele e houve o ranger. Depois ele foi, estava tudo escuro. Ele foi até a janela, abriu, e dentro daquela escuridão, porque estava escuro dentro de casa, o sol entrou e iluminou. E até a poeira que estava ali, o sol deixou algo lindo. Quando a gente assiste uma cena que é meio empoeirada, aí o sol tá... Ou quando você coloca assim a câmera muito no sol, não fica uma coisinha assim meio empoeirada? Ainda assim é lindo, né? Então olhem só, ele traz essa essência. Depois ele fala que Jesus, ele pegou, tipo assim, o martelo, como se fosse se despedir, né? Pegou o martelo, a outra coisa que ele falou é a lâmina afiada. Eu imagino que seja uma serra. Meu pai, carpinteiro, né? Aí eu conheci algumas coisas. Então, tem uma serra que ela tem vários dentes, né? E ela vai cortando a madeira. E ele fala aqui que a madeira já bastante desgastada. Nesse caso aqui, não era a madeira que ele estava cortando, eu acredito, né? Mas a madeira da serra. A madeira também do martelo, porque é um pau, né, que tem no martelo pra gente... Acredito que todas vocês já viram, né? Martelo. Então, e daí, ó, viera para dizer adeus. Ou seja, ele estava se despedindo, né? Daquilo tudo. Eu aprendi que quando a gente se desfaz, por exemplo, essa roupa aqui não dá pra mim e eu não vou ficar aqui esperando emagrecer ou engordar, sei lá. E deixar ela aqui. Então eu vou esvaziar o meu guarda-roupa para dar espaço para algo novo chegar. E daí a gente faz isso e olha só o que eu aprendi. Assistindo uma série, né, na Netflix. Eu aprendi que pra gente agradecer pelo tempo que a gente passou com aquela roupa, né, com aquilo que a gente vai agora doar, enfim, não vai ter mais. Eu aprendi a gente ser grata e agradecer, de fato, por todos os momentos que você, que aquela roupa, né, lhe proporcionou bem-estar, se sentir bela, se sentir bonita. Então aqui ele nos ensina até isso, né? Ó, e viera para dizer adeus. E ele se despediu. Aí vamos lá. Chegar o momento de partir. Ouvir alguma coisa que o fez saber que aquela era a hora. Assim, veio sentir pela última vez o cheiro da serragem e da madeira, tá vendo? A vida era calma ali, a vida era tão segura, mas ele decidiu partir para a missão dele, e aqui é para a missão mesmo. Para a missão dele de começar a pregar e falar de Deus, né, do Pai. Aí agora a página 27, tá? Passaram incontáveis horas de alegria ali, naquele momento, olha só. Coração grato, né? Naquele chão empoeirado, ele brincou e engatinhou enquanto seu pai trabalhava. Foi ali que José o ensinou a segurar um martelo. Foi naquela bancada que ele construiu a primeira cadeira. Gente, eu lendo aqui, me veio assim, ó. Como que muitas vezes a gente não lembra do que os nossos pais fizeram, né? E voltando aqui para o pai. Uma vez eu falei para uma amiga, ela falou que não sentia nem amor e nem raiva. Ela não sentia nada pelo pai. Eu fiz assim, você sente sim. Aí ela fez assim, eu não sinto. É sério? Ela falando, né?
Ele nunca fez nada por mim. Aí eu repito uma frase que eu ouço muito Jéssica falar. Não, ele só deu a oportunidade de você ver a vida. Ah, mas eu não escolhi. Escolheu sim, porque entre milhões de espermatozoides, você lutou para sobreviver, para conseguir, né, entrar ali no óvulo da sua mãe e ser gerada. Então, e a gente não consegue enxergar as coisas que o nosso pai, né, fez. E refletindo sobre o que o meu pai já fez por mim, eu me lembrei que foi ele que me ensinou a ler. Eu fui para a escola, mas ele me ajudava nas tarefas. E quando eu consegui escrever o primeiro nome, foi ele que me ajudou. A brincar de bicicleta, com certeza foi ele que me ajudou, né, que me ensinou. Então são detalhes tão pequenos que vai nos levando, né, a outros, para a gente ter o coração grato e começar a enxergar algo bom que o nosso pai fez, que a nossa mãe fez. E essa menina, né, essa é uma amiga, ela falou, aí eu falei assim, você fixou em um momento de dor, em algo que ele fez e você, que doeu. Então a gente leva isso pra vida e fica julgando. Aí o que acontece na vida adulta? Você repete a mesma coisinha, né? Ou pior, ou você atrai alguém que faz isso com você, aí você aguenta. Então, a palavra fala, não julgues para não ser julgado na mesma medida. E é isso, serve principalmente para os nossos pais, né? E aqui, o autor, ele traz essa essência, né? Foi ali que José, né, o seu pai de criação, né, que cuidou dele, que educou. Foi ali que José o ensinou a segurar um martelo. Foi naquela bancada que ele construiu sua primeira cadeira. E falar de cadeira, lembra trono, né? E o que o pai ensinou, o que José ensinou, quantas vezes a gente tem uma profissão e foi que a gente herdou do nosso pai. Ah, mas ele não fez nada por mim. Só você herdar e ter uma profissão, uma habilidade, um talento aí. Só isso também que você herdou. Então, quantas vezes a gente é ingrato, né? E a ingratidão, como o povo lá que saiu do Egito, a ingratidão te deixa na escravidão. E isso é por causa da mente. Então, a mente escrava, a pessoa é ingrata. E isso deixa ela ali aprisionada. Mas a gratidão não. A gratidão atrai, você avança. E para terminar, né? A página 27. Imagina o que ele pensou ao dar a última olhada na sala. Talvez tenha parado por um instante na bancada, olhando para a pequena sombra projetada pelo cinzel e os cavacos de madeira. Talvez tenha prestado atenção nas vozes do passado que enchiam o ar. Olha só. O ar, a gente ouve o vento e as pessoas falando, né? Então, até isso, ele parava para ouvir, prestar atenção. Não só escutar, mas ouvir, né? O que preenchia o ar. O que estava preenchendo. Tem hora que eu estou escutando uma música, mas eu falo assim, não, agora eu quero escutar o som da natureza, do natural. Eu paro, aí eu ouço os pássaros, eu ouço o vento, aí o cachorro latindo, aí um barulhinho assim de alguma coisa caindo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E foi o que ele fez, ó. Talvez tenha prestado atenção nas vozes do passado que enchiam o ar. Aquelas vozes, o que ele ouviu, né? As orientações que ele teve. Fico pensando se ele hesitou. Naquele momento que ele estava pensando, né? Aí o autor fala que fica pensando, será que ele hesitou nesse momento que ele lembrou daquelas vozes, né? Se seu coração estava partido. Se segurou algum prego nas mãos, antevendo a dor que sentiria. Oi, Lu. A partida
Deve ter sido difícil a partida dele, né? Deve ter sido difícil, porque ele saiu do conforto, né? Ele saiu daquela proteção ali, da casa, do lar. Afinal de contas, a vida de carpinteiro não era ruim. Olha, eu tô lendo a primeira vez aqui, gente, com vocês, porque eu li foi páginas anteriores e eu deixei pra ler junto, né? Não era ruim mesmo, né? Os negócios iam bem, o futuro era brilhante e o trabalho era agradável. Fico pensando, se ele quis ficar, poderia fazer um bom trabalho aqui em Nazaré, estabelecer-me nesta cidade, ter uma família, ser um líder de comunidade. O autor fala, né, que acha que ele poderia ter pensado isso. Será que ele pensou, né, essas coisas? Penso assim porque sei que ele já havia lido o último capítulo. O último capítulo da história dele, né, que ele sabe o que ia acontecer. Ele sabia que os pés que se afastariam da sombra segura da carpintaria não descansariam até que fossem perfurados e pregados numa cruz romana. Ai, gente. Essa foi a página 27. Nossa, tem mais aqui, né? Mas eu quero encerrar aqui. E foi bem rápido, né? Passou 1 hora. Mas olha quanta beleza a gente consegue aprender com Jesus. Olha o quanto a gente consegue se aproximar dele quando a gente o conhece. Olha o quanto a gente se apaixona e o ama, decide o amar mais ainda quando a gente o conhece. Esse é um dos propósitos, né, de eu estar aqui. Deixa eu terminar, né? É pouquinho, porque a página, esse livro, é diferente. Então, é um texto pequeno. Sabe, ele não precisava partir. Ele tinha escolha. Olha só. Poderia ter permanecido. Poderia ter ficado de boca fechada. Poderia ter ignorado o chamado ou o mínimo deixado para depois. Ou no mínimo, né? Ter deixado para depois. E se tivesse optado por ficar, quem saberia? Quem o culparia? Ninguém o culparia, né? Porque ele sabia quem ele era. Jesus. Ele sabia para que ele foi chamado. As pessoas não. E mesmo ele falando depois e vendo, enxergando, muita gente duvidou, criticou, né? Então, quem saberia, né? Se ele fosse desistir disso. Mas o coração não deixaria fazer isso. O seu coração não deixou fazer isso, né? Se houve alguma hesitação da parte sua humana, ela foi vencida pela compaixão de sua divindade, ou seja, da sua parte Deus, né? Da sua parte espiritual. Sua divindade ouviu as vozes, sua divindade ouviu o clamor desesperado do pobre, as acusações amargas do abandono, o desespero. Quando ele fala aqui, o clamor dos pobres, as pessoas pobres, são aquelas pessoas que estão na dor, com a mente ainda, né, tão pobre, que permanecem na dor, pessoas que estão sofrendo, pessoas que clamaram, né? E Jesus foi resposta de orações, resposta de clamores, assim como a gente é também resposta de clamores, resposta de orações. Às vezes a gente passa por situações e não imagina, mas tem alguém lá na frente que está precisando ouvir a nossa história. E muitas vezes a gente hesita, recusa, se fecha de entregar a mensagem estando na bonança, vamos dizer assim, né, dessa palavra. E quando a gente passa pela dor, a gente é ativado. Só que a gente não precisa passar por dor para poder fazer. Mas muitas vezes a gente escolhe isso, né? Não é que precisa a gente passar pela dor para aprender a fazer. A gente pode muito bem aprender com o erro dos outros. Inteligente é aquele que aprende com a sua dor. E sábio é aquele que aprende com a dor dos outros. Então aqui, ó, sua divindade ouviu o clamor desesperado do pobre, as acusações amargas do abandono, o desespero da incerteza daqueles que tentam salvar a si mesmos. A sua divindade viu os rostos,
alguns franzidos, alguns chorosos, alguns ocultos por trás de véus, alguns obscurecidos pelo medo, alguns sinceros em sua busca, alguns pasmos diante do tédio, do rosto de Adão à face da criança que nasceu em algum lugar do mundo enquanto você lia essas. Aqui está falando situações que talvez as outras pessoas estivessem vivendo. Estão entendendo, né? Então, ele viu esses rostos, alguns chorando, alguns com o rosto franzido, alguns rostos escondidos. E olha só que lindo que o autor fala aqui, ó. Cadê? E até esse rosto que tá lendo, né, essa história aqui, essas palavras, até esses rostos, eu falo agora, que estão me assistindo e ouvindo ele, né, conhecendo mais a ele. Ele viu o seu rosto, ele viu no passado, o seu rosto agora no presente me assistindo e ouvindo essa mensagem entrar no seu coração. Olha que coisa! Ele viu a todos. E você pode estar certo de uma coisa. Dentre as vozes que ecoaram naquela carpintaria em Nazaré, estava a sua voz. Olha só. Quantas vezes você já orou, já clamou, já chorou, até a voz que você não conseguiu ecoar, mas com a boca, né? Mas você ecoou uma voz com o coração. Até essa voz, lá no passado, ele ouviu. Você aqui, no presente. E foi por essa voz, por esse pedido, por essa oração, por esse clamor seu, que ele optou em ir e não ficar no conforto da carpintaria, da profissão, da vida ali que ele tinha. Ele decidiu dar os passos fora da carpintaria. Porque naquele momento que ele estava refletindo, ele ouviu a sua voz, que clama hoje. Ele viu o seu rosto, que expressa hoje. Deus é muito lindo. E você pode estar certo de uma coisa. Dentre as vozes que ecoaram naquela carpintaria em Nazaré, estava a sua voz. Suas orações silenciosas. Olha, gente, eu não tinha lido não, hein? Suas orações silenciosas, feitas num travesseiro manchado de lágrimas, foram ouvidas antes mesmo de serem feitas. Meu Deus! Sem dúvidas mais profundas sobre morte, suas dúvidas mais profundas sobre morte e eternidade, ele ouviu a sua voz mais profunda sobre mortes e sobre eternidade. Aí, para fechar, ele fala assim, ó, ele partiu por sua causa. Deus veio a nós através de Jesus. Por sua causa, ele veio e por sua causa, ele seguiu. Por sua causa, ele morreu. Mas olha o quão forte ele é. Ele ressuscitou para preparar um lugar especialmente seu. Oi, Lari. Aí lembrei de você. Olha só. Ele partiu por sua causa, ele veio por sua causa, ele partiu, ele seguiu por sua causa, ele cumpriu a missão por sua causa, ele foi preparar um lugar por sua causa e especialmente seu. Esse lugar é e de mais ninguém. Então, não se compare. Você é única, você só precisa ser você. Uma das características que tem em você é amor. Você é muito amada pelo Pai, por Cristo. Os homens aqui, a gente como mulher também falha, né? E o homem também. Então o homem aqui, ele falha no propósito dele, na missão dele, de proteger, de cuidar e, se for preciso, morrer pela esposa, pela mulher.
E Jesus, ele já fez isso por nós. Por isso, ele nos ensinou, né? Ele nos ensinou. E ele já fez isso por nós. Então a gente se apega muito à humanidade e esquece a parte que ele já fez. E assim como a gente às vezes foca na dor, em uma dor que a gente vivenciou com os nossos pais e fica lá, assim a gente foca na dor que as pessoas fazem com a gente e esquecem. E a gente esquece do que Jesus já fez. Então ele já amou, ele já morreu, ele ressuscitou, ele foi até o Pai, está lá à direita. Ele clama por nós, ele sente a nossa dor, ele está preparando um lugar único, especialmente seu e meu. Imagina, a gente ter o privilégio de dançar com ele, de conversar, de fazer tanta coisa boa que a gente não consegue nem ter noção. Porque por mais que a gente imagine, a gente não chega nem perto do que de fato vai ser. Então assim, não tem como a gente conhecer a ele e não amá-lo mais. E quando a gente ama, a gente busca alegrar o coração dele. Eu ouvi uma frase, eu li, né? Uma frase que fala assim: pelas regras, a gente não consegue amar a Deus cumprindo, né, mandamentos. Mas a gente, amando a Deus, a gente cumpre mandamentos. Porque quando a gente ama a Deus, através de conhecê-lo, a gente quer alegrar o coração dele. A gente quer fazer, a gente quer ouvir, a gente ouve e segue, né, faz, através da condução que ele nos dá, que ele nos orienta. Então é isso. Deus é amor, você também é. Se você age em alguns momentos, né, com o coração assim ferido, você não é essa ferida. Você não é essa dor. O que você está fazendo é o reflexo da dor, mas você não é ela. Você é a imagem e semelhança dele. Você é amor. Que vocês se sintam muito amadas, que tenham conhecido um pouco mais a Cristo e que tenha se apaixonado um pouco mais por ele, que consiga ter um pouco mais de intimidade com ele através de compartilhar do que eu aprendi, do meu conhecimento, né, para ele. E até a próxima live. Eu gosto de vir assim, né, quando arde no meu coração, eu venho aqui compartilhar com vocês. Mas é isso. Estejam atentas, né, à voz do seu Pai, à voz do seu amado Cristo. O que ele diz sobre você. Não importa se você foi traída, ele nunca, nunca, nunca traiu você. Você é uma com ele. Se você foi abandonada, ele nunca, jamais te abandonou. Ele não virou as costas, né? Se você foi rejeitada, ele não te rejeitou. Ele te deseja. E tá todos os momentos. Ele tá todos os momentos só esperando você ir até ele. Ele não manipula você, mas ele te deu o livre-arbítrio de escolher segui-lo ou não, de escolher amá-lo ou não. Percebem o quanto você é amada? E não permita que a falha humana faça com que você acredite o contrário. Tá bom? Obrigada, Lari. Você também é amada. Muito amada. Obrigada. Esse pedacinho de live transformou o meu dia. Ai, que bom. Que bom. E tenha um ótimo, maravilhoso domingo. Gente, lembrem de desfrutar. Trabalho fica. Mas quando a gente desfruta, como que aquela energia que a gente renova, ela permanecerá. Tá bom? Um beijo. E até a próxima live. E lembre de compartilhar, tá bom? Se vocês quiserem. Beijo.